Em uma montanha russa de emoções, nossos personagens nos levam por locais que muitas vezes não poderíamos ir, por situações que não poderíamos viver, por experiências que muitas vezes não conseguiríamos passar sozinhos. Quer saber mais sobre as curvas aristotélicas na literatura? Então sim, bora! Alô, Libras, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre escrita e técnicas de escritas. E hoje iremos falar sobre as curvas perfeitas, as curvas aristotélicas. É um termo bem interessante caso você queira apimentar um pouco mais a sua história. E quando eu digo apimentar a sua história, não estou deixando para deixar ela caliente, mas deixar ela um pouco mais profissional e inteligente. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre técnicas de escritas é que muitas técnicas elas são coisas que vão se juntando, vão se aglomerando e vão deixando o seu texto cada vez melhor. Tem algumas técnicas que elas são um pouco antagônicas, se você decide seguir por um lado, é um tanto difícil você seguir pelo outro, e vice-versa. Então, quando nós falamos sobre, por exemplo, o Mice, é tipo de uma estrutura narrativa. Quando a gente fala sobre cena e sequência, é uma estrutura narrativa. Quando a gente fala sobre as curvas perfeitas ou curvas aristotélicas, estamos falando de uma proposta narrativa. Quando estamos falando de uma jornada do herói, de uma proposta narrativa. Então, com isso, você pode então fazer uma jornada do herói com curvas perfeitas e abrindo mais e fazendo cena e sequência? Até dá, pode ser um tanto até difícil. Eu nunca vi um livro ou um filme, alguma parte artística que trabalhasse as 4 coisas ao mesmo tempo. Porém, seria possível você utilizar a essência de cada um e construir da maneira que você achar interessante. Como, por exemplo, também a gente aborda a estrutura dos 3 atos. Hoje nós temos 3 atos estruturados, onde o primeiro é a apresentação da problemática, o desenvolvimento e o fechamento da problemática. A jornada do herói, você poderia encaixar ela, os 12 passos, dentro da estrutura dos 3 atos? Até poderia, porque é mais ou menos uma parte de interpretar, é uma forma de você visualizar aquilo que você está produzindo. Eu posso colocar as curvas perfeitas ou as curvas aristotélicas que eu vou falar hoje dentro da jornada do herói e vice-versa, eu também posso. Então, o objetivo desse vídeo é mais trazer para vocês mais uma técnica de escrita, para que assim você consiga entender e muitas vezes diversificar um pouco a sua história. Eu quero fazer um livro, obviamente você pode fazer as curvas aristotélicas durante o livro inteiro. Algumas pessoas consideram até mesmo possível de colocar um capítulo inteiro para cada um dos passos, porque, como a gente fala, as curvas aristotélicas é uma curva senoide, ou seja, tem subidas e descidas, subidas e descidas. Você pode fazer um capítulo aqui, um 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 aqui, e vai embora. Então, o objetivo hoje é trazer essa técnica para você e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá conversar um pouco mais de quais são os passo a passos dessa estrutura e assim entender como utilizá-la. Então, pessoal, vou trazer aqui alguns conceitos para vocês que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o desenvolvimento da técnica toda vez que eu falar. Por exemplo, o prólogo, o episódio, ou peripécia, reviravolta. É mais fácil de vocês entenderem qual é o ponto de cada uma dessas estruturas, beleza? Então, o primeiro passo é você entender o que seria um prólogo. Prólogo é uma introdução inicial à peça ou à história que estabelece o cenário, apresenta os personagens principais e fornece informações importantes para o entendimento da história para que está prestes a ser contada. Então, o prólogo muitas vezes é um texto introdutório. Prólogo, a definição seria o texto introdutório. Algumas pessoas consideram que o prólogo não seria de tão importância, muitas vezes até a galera pula, porque muitas vezes os escritores não colocam informações importantes no prólogo ou não dão carinho na estrutura narrativa do prólogo, fazendo com que seja algo descartável. O prólogo não é um capítulo 0, onde você precisa meio que... Não, calma. O prólogo ele pode ser usado como algo realmente de apresentação, algo realmente descartável, mas se você se der ao trabalho, não é interessante você pular. Tem gente que, obrigatoriamente, não, o prólogo ele é importante. Ele é importante. O importante é você entender que o prólogo nada mais é do que a apresentação do seu cenário, a apresentação dos personagens e da problemática. Tem pessoas que preferem não fazer o prólogo e colocar esse prólogo dentro do primeiro capítulo, da primeira página, que também é funcional. Muitas vezes pessoas precisam colocar, esse aqui é o meu prólogo. Porém, o prólogo, se a gente for pegar a função dele, você pode colocar no primeiro capítulo, você pode colocar por exemplo, na abertura do livro, você pode colocar talvez numa primeira página. Existem muitas formas de você abordar o prólogo. Porém, o prólogo é a apresentação.
dentro dessa parte das curvas perfeitas, dessa curva aristotélica, o prólogo nada mais é do que o começo da jornada. Quando você começa a jornada, você pode fazer uma jornada que sobe ou uma jornada que desce. Uma jornada de ascensão ou uma jornada de decadência. Não importa. Sendo o começo da nossa caminhada, sendo para cima ou sendo para baixo, ela precisa começar. E esse é o prólogo. Agora, o ponto importante a partir daqui é a apresentação da problemática do personagem e daquilo que você quer desenvolver. O que é legal dentro das curvas perfeitas, como eu falei para vocês que é uma senoide, ou seja, é uma onda, é que sempre quando você começar a caminhada ou para cima ou para baixo, você precisa apresentar isso que você vai fazer. Aí vai melhorando, melhorando, até chegar no ápice daquilo, aí começa a decadência. Ou você chega no ápice da fossa e começa a subida. Quando você chegar ao ponto de parear na mesma altura do prólogo, ou seja, iniciar uma nova problemática que vai começar na ascensão ou vai novamente cair, essa é a apresentação do prólogo. Então, o prólogo, como definição de prólogo, é a apresentação da problemática dos personagens e daquilo que você vai fazer. Dentro das curvas perfeitas, se a gente for mestrar de uma maneira mais gráfica, é aquele ponto inicial que vai dar início ou à ascensão ou à descida. Um outro ponto importante é a gente entender o que são os episódios. Episódios são todas e qualquer cena que vai chegar ao desenvolvimento daquilo ou no ápice total ou no ápice final. Ou seja, todos os acontecimentos que vão desencadeando a partir desse prólogo até o momento de clímax superior ou clímax inferior são as coisas que vão desenvolvendo. Normalmente, quando você pega uma estrutura considerada estrutura das curvas aristotélicas ou das curvas perfeitas, você percebe que a narrativa tem uma progressão não previsível, porém entendível dentro de uma continuidade acumulativa. Ou seja, você percebe que quando começa a dar bom pro personagem, acontece uma sequência de coisas boas no personagem, até que chega um ponto alto que ele começa a cair. E quando começa a cair, ele vai descendo, 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 até chegar ou num ponto neutro, que pode começar a subir novamente, ou descendo. Quando chega nesse ponto neutro, nós chamamos do prólogo da próxima problemática. Então, todos esses acontecimentos, você percebe que vai chegando nisso, e vai indo para lá, e vai indo para cá. E esses movimentos, esse caminho que vai seguindo ou para cima ou para baixo, são os episódios. São as cenas, são as coisas que vão acontecendo e normalmente quem usa dessa técnica narrativa faz algo acumulativo, vai melhorando, 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 melhorando até acontecer algo, vai piorando, 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 piorando até acontecer algo. Tem gente que gosta de fazer histórias assim: bom, neutro, bom, neutro, bom, neutro, bom, neutro. Ruim, neutro, ruim, neutro, ruim, neutro. Bom, neutro, ruim, neutro, bom, neutro, ruim, neutro, bom. Seja qual for o formato da curva que você quer fazer, seguindo por esse caminho, você está seguindo esse tipo de estrutura narrativa. Então, seguindo os episódios, a gente vai chegar até o ponto que nós chamamos de clímax. O clímax é o ponto mais intenso e crucial da história, onde todos os conflitos atingem seu auge. É um momento de maior tensão e emoção, e muitas vezes envolve o ponto culminante da ação. Tá vendo que clímax não significa necessariamente o ponto melhor de todos? O clímax, ele é o ponto mais crucial. É o ponto ou máximo ou mínimo da história. É onde dali não tem como melhorar mais e de lá não tem como piorar mais. Esse é o clímax da história. Então a gente começa no nosso prólogo, vai tendo os episódios, as cenas até chegar no clímax, vai tendo episódios até chegar no clímax, e com isso é o momento de maior tensão deste momento. Você pode fazer, como eu falei para vocês, dentro de um mice, começa e termina no mesmo capítulo. Pode? Você pode ter um mice que começa e termina no mesmo conto. Mice que começa no livro e termina no último capítulo. Você pode abrir diversos e indo mais. Quando a gente fala de jornada do herói, como ele é muito mais específico para cada uma das etapas, fazer uma jornada do herói num único capítulo é um tanto complicado.
Porém, uma jornada do herói por capítulo não, mas por livro, sim. Uma etapa no capítulo 1, capítulo 2, 2 etapas pro 3, e assim a gente vai indo. Quando a gente fala sobre as curvas perfeitas, o interessante é você fazer momentos. Então, por exemplo, você pode fazer num capítulo o seu prólogo. Quando eu digo prólogo dentro da estrutura das curvas perfeitas, ou seja, iniciar a caminhada, iniciar a problemática. Você pode fazer o capítulo 2, 3, 4, 5, cena. Capítulo 6, clímax. Uau! Capítulo 6 e 7, clímax, onde aconteceu a melhor coisa ou a pior coisa. E você pode construir dessa forma. Seguindo, passando o clímax, onde nós temos o ápice do máximo que a gente pode ter, acontece o período de reconhecimento. O período de reconhecimento nada mais é do que o personagem perceber o que aconteceu, tomar para si esse conhecimento e agir perante isso. Com isso, vai ter todo o desenvolvimento e continuar o processo. Está chegando no máximo. Quando chega no máximo, acontece o clímax. Aquela merda. E começa a cair. E esse período de reconhecimento que chegou no máximo e agora começa a descida, ele começa a agir e reagir em cima disso. E acontece esse período de reconhecimento. Cena, que é o desenvolvimento dessa problemática que a gente vai ver. Cena. E se você continuar dentro dessa mesma problemática, não quiser iniciar um novo prólogo, cena, até chegar no novo clímax, porém no clímax inferior. Chegando no clímax inferior, você vai ter novamente um período de reconhecimento, que vai ter essa mudança, cena, até chegar novamente no clímax, reconhecimento, e cena, até que chega no ponto final, que é o êxodo. O êxodo é quando você chegou no clímax superior ou no clímax inferior e você vai ter as suas últimas cenas antes de encerrar a sua história, seja subindo, seja descendo. Então, em uma forma mais rápida e direta, bem desenvolvida para a gente pegar o pan do negócio, basicamente o que são as curvas perfeitas dentro da ideologia literária ou as curvas aristotélicas dentro da ideologia literária. Eu quero fazer, como eu falei lá no começo, uma montanha-russa de emoções. Eu quero começar um prólogo, começar uma problemática, começar um ponto importante, e eu vou desenvolver cenas que vão subir para um clímax máximo ou descer para um clímax mínimo. Chegando nesse ponto, você vai ter o seu ponto de maior tensão até aquele momento, sobre aquela história, sobre aquele ponto específico. Você vai ter o momento que o personagem vai reconhecer a situação que ele está, mudar algo dentro dele, e com isso vai ter um novo desencadeamento de cenas até chegar no final. Se você quiser simplesmente fazer uma curva perfeita única, você tem uma curva simples. Você começa com um prólogo aqui, cena, clímax, reconhecimento, cenas com êxodo e chega no final, o êxodo no final. Se você quer fazer uma montanha-russa na sua história, o que você vai ter? Você vai começar aqui no seu prólogo, vai subindo, cenas, clímax, reconhecimento da situação, mudança, história, clímax, reconhecimento, história, clímax, reconhecimento, êxodo, acabou a história. Então não importa quantas curvas você for fazendo, o importante é você trazer essa ideia de alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. E assim, mas não fica uma história meio que muito fácil de se pegar a ideia? Sim. E o que é interessante sobre isso? Mas se tá tão previsível, o que eu vou trazer de novo? Como eu falei para vocês, existe uma grande diferença entre previsibilidade, spoiler, desenvolvimento, arco, antecipação da informação. Tudo isso tem a sua função, tudo isso tem uma forma de agir e reagir dentro do seu cérebro.
Se eu sei que dentro desse formato das curvas perfeitas, das curvas aristotélicas, estou criando um livro com isso e o meu leitor percebeu que a história está levando para isso, os personagens já vão saber. Os personagens não, mas os leitores vão perceber que quando o personagem chegar num ponto muito crucial, você vendo que ele está tendo uma quantidade acumulativa de coisas boas, você sente que em algum momento esse acúmulo de coisas boas vai dar merda. E esse momento de, nossa, em algum momento vai dar merda. Em algum momento vai dar merda. Mas quando? Mas como? Mas por quê? Quem? Então, quando o leitor percebe inconscientemente que você está utilizando das curvas perfeitas e está acumulando coisas boas, ele já sabe no fundo que em algum momento vai dar ruim. Mas vai dar ruim com quem? Quando? Onde? E essa tensão e essa... eu sei que vai acontecer ruim, mas quando? Meu Deus do céu, acontece logo, porque eu quero saber o que vai acontecer. Então, quando o leitor percebe que você está fazendo as curvas perfeitas, ele percebe inconscientemente que vai acontecer. Mas você, escritor, você, escritora, tem o controle sobre isso. Então você sabe quando, mas não vai dizer. Você pode ir dando as sementinhas, vai engordando a galinha. Até que chega um momento que você vai e abate. Uma outra coisa interessante sobre o quesito das curvas perfeitas é que se você for pegar toda essa proposta de montar, você pode fazer isso, como eu falei para vocês. Ou isso. Você pode fazer uma história 100% positiva, uma história 100% negativa, né? Positiva neutra ou neutra negativa. Você pode fazer um arco único, vários arcos. O leitor nunca vai saber quando vai acontecer uma curva ou se vai acontecer uma curva, porque você pode fazer uma curva única, utilizando mais como uma proposta de Mice, utilizando, por exemplo, uns 3 atos, ou pegando essa proposta, você nunca sabe quando vai ser. Eu já vi histórias que a curva aristotélicas do escritor era bizarra. Era uma curva assim, e quando chegava aqui era... Deu muito bom pro personagem, começou a cair, aí deu uma puta merda no final e acabou merda. Você fala, velho do céu, e aí? Meu Deus do céu, e agora? Agora que eu espere sair o livro 2 e eu que me lasque pra esperar isso. Então, é interessante você saber como funcionam curvas perfeitas, porque você cria gatilho de antecipação, você cria gatilhos da curiosidade, você cria diversos gatilhos ansiosos. Por quê? Porque você sabe que isso vai acontecer. É que nem vários filmes que a gente vê da década de 90, 2000, nas comédias românticas da vida, que, nossa, tá acontecendo coisas tão bem, mas parece que o protagonista falou uma merda pro amigo dele. Então você já sente que alguma hora vai dar ruim isso, velho. Mas você não sabe quando, até que chega... Ai, meu Deus, deu ruim aqui. Ou aquela coisa, tá dando uma merda, mas a mocinha deu um sorrisinho pra eles, fala, beleza, começou a ascensão do cara. Nem que seja pelo menos o período de reconhecimento e o ponto de virada. Mas pelo menos já dá pra perceber que tá acontecendo. Então, essas são as coisas interessantes quando a gente entende a proposta das curvas perfeitas. Claro, como eu falei pra vocês, você pode fazer as curvas perfeitas literalmente, senoide, acabou e já era. Mas você pode utilizar dessa premissa e enganar o seu leitor. Existe uma grande diferença entre Red Herring e mentiras. As mentiras são leitores que são enganados por causa de um escritor meia boca que mente proposital simplesmente porque sim. Red Herring são dúvidas que o leitor tem a partir de algumas afirmações feitas propositais para que a pessoa seja levada por um caminho e na verdade seja outro. Normalmente Red Herring são utilizados em histórias de investigação, suspense, porque se você começa a dar muitos sinais e a pessoa vai seguindo, uma hora ela chega no final antes de você. Então é interessante você colocar Red Herrings para que o leitor fique com dúvidas de se realmente o caminho que ele decidiu fazer no começo é o caminho certo ou não.
Então essa brincadeira é interessante. Então utilizar de red herrings dentro das suas curvas perfeitas é interessante. Você pode colocar dentro de um momento de ascensão uma merda. Ah, então quer dizer que já teve o ponto de virada? Não. Porque essa merda teve uma mudança no nosso protagonista. Essa merda teve um reconhecimento de estado e uma mudança no propósito? Não. Mas quando você dá um chance, uma merda no meio de coisa boa, uma coisa boa no meio de merda, você dá um estalo no seu leitor, chama a atenção dele pensando, calma, aconteceu um ponto de virada e eu não peguei? E ele vem com essa dúvida. Aí você continua fazendo a ascensão ou a descendência, aí depende do caminho que você estiver seguindo. Mas você pode ir jogando esporadicamente red herrings, momentos esporádicos, para dar alívio ou mais tensão de acordo com a sua necessidade. Então, pessoal, esse aqui foi as curvas perfeitas, espero que vocês tenham gostado, trazendo aqui mais técnicas de escrita para vocês, porque, mas o seu canal não é de word building? Pelo amor de Deus, gente, você acha mesmo que para você construir um word building você não precisa pensar nas histórias? Também precisa. E muitas vezes a galera que é escritora, ela fica pensando, como eu posso fazer isso, como eu posso fazer aquele outro? Se você mestre a mesma coisa, mas como o word building pode ser criado com curvas perfeitas? Você pode muito bem construir a sua linha do tempo, a sua linha governamental, a sua estrutura social e várias outras coisas dentro de curvas perfeitas. Dá para construir desenvolvimento tecnológico, dá para fazer desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, utilizando curvas perfeitas. Você pode fazer ascensão de impérios, decadências de impérios, você pode fazer desenvolvimentos econômicos, decadências econômicas, você pode fazer desenvolvimento ambiental, decadência ambiental, juntamente numa timeline usando a ideia das curvas perfeitas. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!